fiquei no meio das faixas e falei, na hora que passar o primeiro carro, independente dos lados, eu vou me jogar. Na hora que eu fui me jogar, pra minha surpresa, quem estava dentro do carro foi meu pai. Meu nome é Sara Matos e eu sofri com depressão e com automutilação. Desde muito nova, eu sempre tive muitos problemas dentro da minha casa, com brigas constantemente, né? E ali, de alguma certa forma, a gente sempre né, acaba pensando que a culpa é nossa, porque a gente tá ali no momento ali, aí por conta de algo que a gente fez, gera aquela briga e fica dentro da gente, né, que a culpa é nossa, então eu me sentia dessa forma. E aí, isso desde muito nova, né? Aí eu lembro que no colégio eu sempre me tentava enturmar com as pessoas, né? Tentava ser aceita por todo mundo, eu fazia todo mundo sorrir, todo mundo gargalhava, né? Mas quando eu estava sozinha, só eu sabia a dor, o vazio que eu sentia dentro de mim. Era uma tristeza que eu não conseguia explicar, era algo assim, um vazio inexplicável, né? E aí eu lembro que uma certa época eu comecei a me cortar. Aí eu lembro que eu comecei a cortar primeiro os meus pulsos. E aí eu lembro que um dia eu fui pra escola e eu tentei esconder. Só que uma pessoa da minha sala acabou vendo. E aí gerou todo um comentário, as pessoas falaram e aquilo me machucou ainda mais. Só que aí eu não parei. Eu comecei a fazer, só que de um lugar onde ninguém ia ver, que eram as minhas pernas. Aí eu lembro que eu comecei a cortar minhas pernas. Aquela dor, quando eu vi o sangue escorrendo, era uma sensação de alívio, né? A dor da alma saía, porque a dor do corte era muito maior. Só que depois, a dor do vazio, ela era muito mais imensa do que a dor daquele corte, né? Então, assim, foi durante mais ou menos uns 4 anos eu nessa situação, né? Então, era algo bem difícil. Chegou um momento em que era algo viciante pra mim. Nada mais estava adiantando, foi aí que começou a vir diariamente pensamento de suicídio, né? Eu lembro que no dia eu tava voltando do colégio, eu tava vindo com 2 amigos meus. Aí eu fui, e aí a gente tava vindo conversando, eu tinha tido uma noite péssima, não tinha dormido, porque eu tava tendo muito problema dentro da minha casa. Aí eu tava vindo, e assim, muito cabisbaixa, triste mesmo, eu lembro que a gente chegou, falou, vamos esperar mais um amigo meu. Aí eu falei, tá bom então, aí a gente foi, sentou ali assim, e eu comecei a olhar pra rua. Do que eu comecei a olhar pra rua, veio uma voz na minha cabeça, nitidamente falando, por que você não se joga? Por que você não acaba com tudo, né? Aí eu falei, verdade. Aí na hora tava assim, não tava passando carro nenhum, né? Aí eu fiquei no meio das faixas e falei, na hora que passar o primeiro carro, independente dos lados, eu vou me jogar. O primeiro carro que tava vindo era daquela rua lá de cima, descendo, ele ia entrar pra cá. Aí eu falei, não, tá, vou me jogar na frente dele. Na hora que eu fui me jogar, pra minha surpresa, quem tava dentro do carro foi meu pai. E aí eu lembro que ele, tipo assim, freou, veio que parou do outro lado. E aí tá, e na hora eu fui, desabei, falei pra ele. E o que mais doeu dentro de mim foi que meu pai não acreditou em mim, né? Ele falou que aquilo era frescura e não sei o que coisa e tal, então aquilo me machucou bastante, né? Porque eu falei, poxa, eu tô aqui, tô abrindo pro meu pai, tô contando aquela situação, né? E ele não acreditou em mim, então eu fiquei assim, sem entender e sem saber o que eu ia fazer, né? Porque, poxa, eu tinha tentado me matar, não tinha dado certo. Eu tentei abrir com meu pai, que era uma pessoa que eu confiava, e ele não acreditou em mim. E tinha uma pessoa que ela sempre pegava muito no meu pé. Ela sempre me mandava mensagem, me ligava, falando, vamos comigo, vamos entrar num projeto, vamos. E eu nunca dava moral, né? Eu falava pra ela que eu ia, em cima da hora eu sempre desmarcava. Só que naquele dia eu decidi ir, né? E aí eu fui e pedi ajuda pra ela, né? E ela, assim, com a maior atenção, realmente estendeu a mão pra mim e me ajudou. Ela simplesmente sentou, parou e me ouviu. Então tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim, eu falei pra ela, eu coloquei tudo pra fora. Ela, tipo assim, fez algo que era muito simples, era só parar pra me ouvir. Coisa que eu tentei fazer várias vezes e ninguém quis parar, né? Então, assim, eu tive ali a oportunidade. E aí ela foi, começou a me ajudar, a me orientar. Aquela vontade de me cortar já não tinha mais. Aquela tristeza, depressão, eu já não sabia mais o que era aquilo, né? Até então que um dia eu falei, nossa, eu não tô me cortando. Aí eu lembro que eu já andava mais com estilete na cintura, nem nada disso. Então assim, eu comecei a ver uma mudança dentro de mim para algo positivo, que anos eu não via. Eu me via já sorrindo de verdade, não precisava de festa, de bebida, de relacionamentos, de nada disso. Então eu falei, poxa, vale a pena, e foi aí que eu fui continuando.
e hoje eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas que estão passando nesse exato momento por aquilo que um dia eu já passei. Então assim, hoje vim aqui, né, nas ações do HELP, colocar as cartinhas, é muito importante e é muito bom. Porque em um momento eu passava por aqui, tinha aqueles pensamentos, né, de desistir, né, de me jogar ali, de dar fim a tudo. E eu sei que outras pessoas também passam aqui e têm esse mesmo pensamento, só que elas têm a oportunidade de encontrar uma carta ali com frases motivacionais e vendo ali que tem pessoas que estão dispostas a ajudar elas, que estão ali de prontidão para falar, olha, eu tô aqui, a gente não vai te julgar, a gente vai te ajudar, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né? Porque, poxa, hoje eu posso ajudar outras pessoas que um dia estavam na mesma situação que eu.